Olá, sétimo ano. Lá vamos nós para mais uma aula de língua portuguesa. Página 92 da apostila 3, por favor, acompanhem comigo aí onde diz, lá embaixo, bem lá embaixo, onde diz comparando textos. Conforme dito anteriormente, os poemas que você leu são chamados de poemas visuais. Neles, além das palavras, os autores usam outros recursos para expressar suas ideias, sensações e emoções. Número 1. Além das palavras, que recursos os poetas usaram para expressar suas ideias? Bom, eles fizeram uso de recursos visuais e gráficos, tá? E gráficos, vocês vão colocar aí. Recursos visuais e gráficos. Número 2. O que esses recursos acrescentam ao sentido dos poemas? Bom, os poetas organizaram seus versos de modo incomum, dispondo-os de maneira que mostrem, por exemplo, o formato de alguma coisa ou explorem as letras e significados das palavras. Essa aqui vai até aqui. Vocês dão pausa aí no vídeo para poder copiar, tá bom? Número 3. Esses poemas foram feitos para apenas serem lidos? Não. Por quê? Alguns poemas não se destinam apenas a serem lidos, mas também a serem vistos, como uma fotografia, um desenho, um cartaz, trabalhando com as letras, com as palavras e seus significados. Eles procuram o quê? Transmitir, além de emoções e sentimentos, impressões relacionadas à cor, à forma, ao movimento e etc. Esse aqui tem um pedacinho atrás. Pedação, né? Termina aqui, ó. Movimento, etc. Continuando, explorando a linguagem. Nos dois poemas que você leu, há palavras e expressões que foram empregadas com sentido diferente do que lhes é próprio. Por exemplo, no poema Falta de Sorte, a expressão perder a cabeça significa perder o controle dos próprios atos, enfurecer-se. Sem perceber, no dia a dia, usamos palavras e expressões com sentidos diferentes do que lhes é próprio, para dar expressividade às nossas ideias. Esse emprego é muito comum também em textos que fazem uso da linguagem com função poética ou com função emotiva, como é o caso de poemas e de publicidade. Dizemos que uma palavra ou expressão foi empregada no sentido figurado ou conotativo quando é usada com sentido diferente do real, ou denotativo quando é empregada com sentido próprio. Os versos a seguir foram retirados dos poemas visuais que você leu. Indique quais foram empregadas em seu sentido real ou em seu sentido figurado. Para isso, releia-os a fim de relembrar o contexto em que se encontra. Letra A. Hoje estou sem sorte. Sentido próprio. Letra B. Tudo me cai da mão. Sentido próprio. Letra C. Vou fugir para o Japão. Sentido figurado. Letra D. A primavera endoideceu. Sentido figurado. Letra E. Nos meus olhos zumbiam mil abelhas. Sentido figurado. E letra F. E me fitavas detrás da cerca de cílios. Sentido figurado. Número 2. Explica o significado das expressões que foram empregadas em sentido figurado, considerando o contexto em que apareceram. Vamos lá. Vou fugir para o Japão. Significa ir para um lugar bem longe. A primavera endoideceu. Sugere a associação que o eu lírico faz com o sentimento descontrolado da paixão. Nos meus olhos zumbiram mil abelhas. Se referem às flores da primavera. E a cerca de cílios remete à sensação de separação que o eu lírico sente em relação à pessoa amada. Obrigada. De nada. Começa aqui.
Continua aqui. Mãe, tem o mais ali. E termina aqui atrás. A número 3 vai dizer assim, ó, observe essas possibilidades de emprego do sentido figurado da palavra cabeça e associe-as aos seus respectivos exemplos. Nós temos aí capacidade de raciocinar, de criar ou de criado pelo pensamento, capacidade para decidir, para escolher corretamente e sensatamente. E nós temos lembrança, memória e letra D, capacidade de concentração, disposição mental ou psicológica. A sequência vai ficar C, D, A e B, tá bom? Aqui é o número 3. Então é isso, galerinha. Vou encerrando por aqui mais uma videoaula. A gente se vê na próxima. Beijos!